Então, gente, vamos fazer assim. À medida que eu tiver, como se fosse uma aula, tá? Fosse uma aula. Então, à medida que eu estiver falando, se você tem uma dúvida do que eu estou dizendo, é só levantar a mão, eu vou interromper e o diácono vai levar até você o microfone para que todos ouçam a sua pergunta e a gente vai tentar responder, tá bom? Nós vamos tentar responder. Então, nós já oramos no final do culto, então vamos já dar início para a gente também não se estender demais. O tema da minha aula é como ler e entender a Bíblia. E aqui eu vou primeiro falar o que é a Bíblia. E segundo, como ela foi formada, questão do cânon. E terceiro, como nós devemos ler a Bíblia. Então são 3 partes. Vamos ver se a gente dá para cumprir todas essas partes. Não pretendo ir mais do que 40 minutos nessa aula. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia é um livro bastante antigo, embora a sua Bíblia aí diga impresso em 2018, mas o primeiro livro dela foi escrito por volta de 1500 anos antes de Cristo. Alguns acham até 2000 anos antes de Cristo, que foram os 5 livros de Moisés, começando com Gênesis. E o último livro da Bíblia foi escrito há cerca de 2000 anos atrás, provavelmente o Evangelho de João, por volta do ano 80. Então, o que você tem na sua mão é um livro antiquíssimo, um dos mais antigos da cultura humana. Ele é chamado de Bíblia, da palavra grega, que significa coleção de livros. Coleção de livros, porque ela é composta de 66 livros, não é um livro só, mas na verdade é uma coleção, daí o nome Bíblia, tá? O nome Bíblia. Ela tem 66 livros que foram escritos por mais de 40 autores diferentes. A maioria desses autores eram judeus, com poucas exceções. A exceção mais conhecida é Lucas, o médico gentil, não judeu, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Mas todos eles, esses 40 autores, eles viveram no Antigo Oriente, uma cultura e uma civilização que não existe mais hoje, e que atualmente é a região onde tem o Irã, a Turquia, a Síria, o Líbano, o Egito e Israel. Então, foi nesse lugar, há tanto tempo atrás, que surgiram esses 66 livros que vieram a ser considerados em parte pelos judeus e na totalidade pelos cristãos como sendo a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação escrita de Deus. A Bíblia tem 2 partes. A primeira é chamada de Antigo Testamento, composta de 36 livros que foram escritos em hebraico e aramaico, e a segunda parte chamada de Novo Testamento, composta de 27 livros. Os judeus que aceitam o Antigo Testamento, e eles não chamam de Antigo Testamento, porque se o judeu chamar o Antigo Testamento de Antigo Testamento, está admitindo que tem um Novo, que eles não creem. Então, para eles são as Escrituras ou a Torá, a lei de Deus. Então, eles dividem, a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. A lei, que são os livros de Moisés, os profetas e os escritos. E tem só um detalhe interessante, Daniel, que na nossa Bíblia entra como profeta, no cânon hebraico entra como escrito, ele não é visto como profeta no cânon hebraico, porque nunca Daniel disse assim diz o Senhor. Daniel era um vidente que morava lá na Babilônia e que recebeu revelações de Deus. Mas ele não falava como os profetas, por isso os hebreus nunca consideraram Daniel como profeta, e o livro dele está no livro dos escritos. Então, esse cânon, essa relação de 36 livros do Antigo Testamento que os judeus aceitaram como palavra de Deus, é a mesma coleção que nós temos hoje, que nós aceitamos na Bíblia protestante, né, por assim dizer. O Novo Testamento tem as seguintes partes. O Novo Testamento são os livros escritos por cristãos e que foram adicionados ao cânon hebraico. São os evangelhos, 4 evangelhos, um livro histórico chamado Livro de Atos dos Apóstolos, e depois
2 seções de cartas, as cartas do apóstolo Paulo e as chamadas cartas gerais, terminando com o livro de Apocalipse. No total, 66 livros, escritos por mais de 40 autores, em épocas diferentes, países diferentes, na cultura do Antigo Oriente, escrito em grego, o Novo Testamento, hebraico e aramaico, Antigo Testamento. Aramaico apenas Esdras, uma parte de Esdras, uma parte de Daniel e uma parte de Jeremias. Essas 3 línguas são línguas mortas, não se fala mais essas línguas hoje. O hebraico hoje não é o hebraico bíblico. Aramaico talvez tenha alguma tribo lá pelo Kurdistão que ainda guarde resquícios. E o grego moderno é o demotique, enquanto que o grego do Novo Testamento é o grego koiné, então é bem diferente. Quem lê demotique não consegue ler koiné e vice-versa. Eu consigo ler o koiné, mas eu pego um jornal em grego moderno e não consigo ler o grego moderno. Bom, tanto os judeus como cristãos, eles receberam as escrituras do Antigo Testamento como inspirado por Deus e, portanto, infalíveis e inerrantes. E os cristãos acrescentaram os livros escritos pelos apóstolos e seguidores de Jesus. O tema central da Bíblia, apesar de ter 66 livros, é uma mensagem unificada só. Esses 66 livros tratam da revelação que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, fez de si mesmo. Revelação essa dividida em 4 fases. Primeiro, a criação. Segundo, a queda do homem. Terceiro, a redenção. E quarto e último, a consumação. São as grandes 4 partes da Bíblia. Criação, Gênesis 1 e 2. Queda, Gênesis 3. Redenção, Gênesis 4 até Apocalipse e consumação, livro de Apocalipse. A maior parte é a parte número 3, que é a redenção, e a Bíblia então registra os atos salvadores de Deus na história. O que é que Deus fez para redimir o seu povo? Desde a chamada de Abraão, o pacto com Israel, o pacto com Davi, a entrega da lei, a entrega das cerimônias, dos sacrifícios, as promessas dos profetas, até a chegada de Cristo, a sua encarnação, morte e ressurreição, derramamento do Espírito Santo e a obra missionária da igreja em todo o mundo. Então, esse, em linhas gerais, é o conteúdo dos 66 livros. Para nós, o centro da Bíblia é a revelação máxima de Deus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. É o centro da Bíblia, que Deus veio até nós na pessoa de Jesus de Nazaré, realizando a nossa redenção. Então, para nós, a Bíblia é a palavra de Deus infalível e inerrante. É somente nela que nós encontramos a verdade a respeito de Deus, de nós mesmos, da origem de todas as coisas. É nela que nós aprendemos como nos relacionar com Deus e também qual será o fim de todas as coisas. Muitas religiões têm os seus próprios livros. Os muçulmanos têm o Alcorão, os hindus têm têm os Vedas e os budistas têm os escritos me foge o nome, de Buda. Você vê como a idade está chegando, né? O budismo só pode ser Buda, né? Augustus, óbvio, né? Tem os escritos de Buda e assim por diante. Mas nós cremos que nenhum desses livros ele contém a revelação verdadeira a respeito de Deus. Nós respeitamos, porque respeitamos as outras religiões, eles são considerados livros religiosos, mas para nós Deus só se revelou exclusivamente nesses 66 livros que compõem a Bíblia, a palavra de Deus. Mas há uma história muito grande e longa para que a Bíblia pudesse chegar até você, que está sentado aí com esses 66 livros confortavelmente descansando no seu joelho ou no seu celular. Há uma longa história e muito complicada. Eu vou tentar aqui resumir, então, como é que a Bíblia foi formada, por que 66 e por que esses, e por que a Bíblia católica é diferente da protestante e assim por diante. Então, vamos ver a formação da Bíblia. Nós temos, primeiro, que nos conscientizar de que não havia só 66 livros na época em que a Bíblia alcançou essa forma definitiva. Muitos livros sobre a história e personagens do Antigo Testamento e muitos livros sobre Cristo e seus apóstolos foram escritos 250 anos antes de Cristo
e até 250 anos depois de Cristo. Então, no período de 500 anos, muita literatura religiosa foi produzida pelos judeus e pelos cristãos. Como é que a gente chegou em 66? A igreja cristã, ela reconheceu no século IV, portanto, 300 e poucos anos depois que Cristo veio ao mundo, somente no século IV é que a igreja reconheceu finalmente como inspirados por Deus esses 66 livros que hoje compõem o que a gente chama de cânon. A palavra cânon é uma palavra grega que significa medida. Então, ela passou a se referir a uma medida fixa. Então, quando a gente fala do cânon da Bíblia, a gente está se referindo a 66 livros que compõem essa Bíblia. O cânon do Antigo Testamento são os 36 livros, o cânon do Novo são os 27 livros, o cânon da Bíblia são os 66. A igreja cristã reconheceu como inspirados por Deus somente os 66 que hoje compõem o cânon da Bíblia protestante que você tem em mão. E isso ela fez no século IV. Depois de uma longa história, nós vamos falar alguma coisa dessa história aqui. A igreja, a essa altura, ela rejeitou livros escritos antes de Cristo em grego, como os judeus também fizeram. O que aconteceu? O último profeta judeu foi Malaquias. E ele profetizou e escreveu em grego. Entre Malaquias e João Batista tem aí um período de 400 anos. Nesses 400 anos, não se levantou na nação de Israel um outro profeta igual a Isaías, Jeremias, Oséias, Amós. Não, o próximo profeta vai ser João Batista. Mas durante esses 400 anos, teve muita atividade religiosa. Os judeus que tinham voltado do cativeiro, eles começaram a produzir literatura, contar a história do cativeiro, contar a história deles, e aí começaram a aparecer livros que eram escritos em nome das personagens famosas do Antigo Testamento. Então, como se Abraão tivesse escrito alguma coisa, se Enoque tivesse escrito alguma coisa, se Moisés tivesse escrito alguma coisa. Então, surgiu uma quantidade enorme, são centenas de livros que foram escritos durante esse período, além daqueles 37 que os judeus já consideravam como sendo palavra de Deus infalível. Só que esses livros novos que surgiram antes de João Batista e depois de Malaquias, eles não foram escritos em hebraico, porque os judeus perderam o hebraico quando eles foram em cativeiro. Eles aprenderam a falar aramaico. Quando eles voltam para a Palestina, eles falam aramaico. Hebraico ficou só para o sacerdote, era a língua que era usada no templo, na leitura na sinagoga, E aí o judeu, ele não preservou nada do que foi escrito em grego. Aqueles livros, os judeus, eles eram feitos por judeus, mas não eram considerados como inspirados, não eram usados no culto, não eram nada, porque não era escrito em hebraico e não era inspirado para eles. Vocês sabem quem é que preservou esses apócrifos do Antigo Testamento? Os cristãos. Os cristãos é que preservaram. Mas se dependesse dos judeus, ele podia ter queimado tudo, né? Em termos de valor religioso. Né? Eu vou dar aqui só uma listinha breve dos mais importantes desses livros. Como eu disse, são centenas, mas os mais conhecidos, e que mais tarde eles vão ter um papel importante na determinação do cânon, foram esses: Apocalipse de Moisés, Ascensão de Isaías, Ascensão de Moisés, Epístola de Aristeias. Essa Epístola de Aristeias é uma epístola onde esse judeu, é uma carta que esse judeu chamado Aristeias manda ao imperador romano, defendendo a cultura judaica dos pogroms. Pogroms eram perseguições constantes que se fazia contra o povo judeu. E nessa carta Aristeias fala da Septuaginta, que seria uma versão em grego daqueles 37 livros, que teria sido feita em Alexandria por 70 sábios durante 70 dias, e quando eles terminaram, um batia igual com o outro. É a lenda da famosa Septuaginta. Daí o nome da tradução da Bíblia hebraica para o grego ser chamado Septuaginta, ou a versão dos 70, baseada nessa lenda aqui que Aristeias escreveu nesse livro apócrifo, né? Que naturalmente a gente sabe que a Septuaginta não foi produzida assim. Livro dos Jubileus, Oráculos Sibilinos, primeiro livro de Enoque,
esse primeiro livro de Enoque, ele é citado por Judas. Os 4 livros de Macabeus, que narra a história dos judeus, os Macabeus foi um grupo de judeus que se revoltou contra a dominação estrangeira em Israel e provocaram a famosa Guerra dos Macabeus, que durante um tempo conseguiu a liberdade para os judeus para ser sufocado de novo por outra potência, se alternava às potências que dominavam a nação de Israel. É uma história muito interessante e é uma das fontes primárias para a gente saber o que é que aconteceu naqueles 400 anos de silêncio entre Malaquias e João Batista. São os 4 livros de Macabeus. Os 3 livros de Enoque, o Testamento dos 12 Patriarcas, o livro de Baruque, Eclesiástico, Tobias e Judite. Esses são os apócrifos mais conhecidos e que foram produzidos nesse período antes de Cristo por judeus, escrito em grego. Os próprios judeus não aceitavam esses livros como sendo inspirados por Deus e os cristãos conheciam esses livros. Os primeiros cristãos conheciam esses livros e preservaram esses livros. Além disso, os cristãos também rejeitaram escritos de cristãos depois do nascimento de Cristo. E aí a quantidade é gigantesca também. A quantidade de evangelhos, a gente só tem 4, mas tem perto de 100 evangelhos que foram escritos. A gente tem 4 só. Eu vou dizer aqui alguns dos mais importantes apócrifos cristãos e que foram rejeitados pela igreja. O proto-evangelho de Tiago, o evangelho da infância de Tiago, o evangelho de Tiago, evangelho da infância de Tomé, evangelho do pseudo-Tomé, evangelho árabe da infância, livro sobre o nascimento de Maria, história de José o carpinteiro, evangelho dos Ebionitas, evangelho dos Nazareus, evangelho dos Hebreus, evangelho de Judas, evangelho de Tomé, evangelho de Nicodemos, perdoe aí. Então, vocês, por exemplo, sabe o presépio? Sabe o presépio que tem lá os 3 reis magos, né, trazendo aquelas ofertas, e está lá cercadinho de animal e tudo mais, numa caverna? Por que é feito numa gruta? Porque no Evangelho não está dizendo que foi numa gruta. Não diz o nome dos reis, não diz que eram reis, nem diz que eram 3, nem que eram reis. Diz que magos vieram do Oriente. E o texto bíblico diz que Jesus estava numa estrebaria, mas o presépio é uma gruta. De onde vêm essas histórias? Desses evangelhos, que a Igreja Católica aceita. Então, daí dizer que eram reis, o nome dos reis, onde é que está isso? Está nesses evangelhos aqui. Nesses evangelhos, Jesus é mostrado como sendo uma criança muito ativa e inteligente, não é? Uma vez um menino bate em Jesus e Jesus mata ele na hora, só com uma palavra. Matou um professor porque reprovou ele na escola. Onde Jesus pisava, nascia flor e saía borboleta. Uma vez Jesus encontrou um passarinho morto, o menino Jesus, né? Encontrou um passarinho morto, tocou no passarinho, o passarinho saiu voando. Histórias e lendas e lendas e lendas a respeito de Jesus. Por que surgiram esses evangelhos? Qual é a resposta óbvia? Porque os 4, eles não dão detalhes sobre a infância de Jesus, dão? A curiosidade popular. Como era Jesus? O que é que ele fazia? Como é que ele teria sido? Onde é que ele viveu dos 12 aos 30 anos? Então, esses evangelhos procuravam dar respostas às lacunas que os 4 evangelhos têm. Porque a única coisa que a gente sabe da infância de Jesus é aquele episódio em que ele vai ao templo, se perde da família, porque fica conversando com os mestres da lei, e Maria aperreada procurando ele, e depois o encontra no templo falando é só isso que a gente sabe do menino Jesus, mas isso não satisfaz a curiosidade do povo, né? E aí então apareceram esses evangelhos falando do nascimento de Maria, como é que foi, como é que Jesus era, como é que ele era menino, e todas essas histórias. Esses evangelhos são muito engraçados, né? Vale a pena você ler para você dar umas boas gargalhadas sobre como era a imaginação popular. Vocês lembram aquele filme estrelado por Tom Hanks, Código da Vinci? E que é baseado um código que supostamente teria dito que Jesus era namorado de Maria Madalena e que tal, é tudo baseado, sabe onde é que é baseado? Evangelho de Tomé. É um livro apócrifo. Da Bíblia não tem nada, mas é baseado nesses livros aqui.
Então, esses livros, eles têm dado origem a esses evangelhos, né, que não são os 4 canônicos, eles são cheios de história fantasiosa, que é usado pela imaginação. Hollywood se aproveita disso. Tem um evangelho que é o evangelho esse próprio evangelho de Tomé, que é um evangelho gnóstico, ele apresenta Tomé como sendo irmão gêmeo de Jesus. Irmão gêmeo de Jesus. E por aí vai. Não é à toa que a igreja disse, isso aqui é lixo, né? Isso aqui não vale, nós não queremos esse tipo de coisa. Isso aí é os evangelhos. Aí tem Atos de Pedro, e aí vem Atos de todos os Atos de Judas, Atos de Mateus, Atos de Bartolomeu. Então, tudo quanto é de apóstolo tem um livro de Atos referente. E é desses livros que às vezes se tira, que se recupera alguma coisa da história dos apóstolos, né? O que é que os apóstolos fizeram? Então, às vezes, vem essas histórias fantásticas a respeito dos apóstolos, por exemplo, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Onde é que está isso na Bíblia? Não está? Que João morreu queimado numa caldeira de azeite fervendo. Onde é que está isso? Está nesses apócrifos, que são coisas, né, que são passados para a igreja, né, que a igreja vem absorvendo. Aí carta de Barnabé, aí tem carta de Clemente, carta de Inácio, pastor de Hermas, Testamento de Jesus, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Estevão. A quantidade de livros é muito grande, é muito grande. Por que, então, os 27 do Novo Testamento? Primeiro, a gente tem que lembrar que a igreja, ela não determinou, assim, dizendo, esse livro é inspirado e esse não. Como se a igreja tivesse autoridade para fazer isso. Tinha critérios, a igreja reconheceu, no meio de toda aquela literatura, quais eram realmente os livros confiáveis e que vieram da parte de Deus. E havia pelo menos 3 critérios que eram usados para isso. Primeiro, apostolicidade. O livro teria que ter sido escrito por um apóstolo de Jesus Cristo ou por alguém chegado a um apóstolo. Apostolicidade. E aí, então, já deixou de fora aí quase tudo. Porque genuinamente escrito pelos apóstolos, a gente tem Mateus, nós temos João, nós temos as cartas de Paulo, nós temos a carta de Tiago, que não era apóstolo, mas era do círculo apostólico, nós temos as cartas de Pedro, o Apocalipse escrito pelo apóstolo João, as 3 cartas de João, Lucas era companheiro de Paulo e Pedro, e Marcos era companheiro de Pedro. Então, e o livro de Hebreus, na época, considerava-se que ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, todos esses livros do Novo Testamento, eles estão ligados a um apóstolo de Jesus Cristo ou alguém próximo a um apóstolo. Esses outros a gente chama de pseudepígrafo, ou seja, é um livro que se apresenta como tendo sido escrito por alguém, quando na verdade não foi. Seria mais ou menos do tipo assim, você está escrevendo uma carta que você quer que as pessoas aceitem a verdade e você quer mandar para tal igreja, e se você assinar seu nome, ninguém sabe quem você é. Aí você assina, de Macedo. Opa, uma carta de Macedo, né? Tal, né? Realmente muito, muito importante e tal. Então, é um pseudepígrafo. As pessoas escreviam as suas cartas e assinavam como sendo Paulo, como sendo Pedro, como sendo Mateus, como sendo Barnabé, o companheiro de Paulo, para poder dar autoridade e credibilidade ao que eles estavam escrevendo. São falsas, né? É fake. E é o que a gente chama de pseudepígrafo. Pseudepígrafo. É chamado de apócrifo, a palavra apócrifo é uma palavra grega que significa oculto, escondido, porque a gente não sabe nem quem é o autor e o propósito realmente é nefasto, né? É um propósito oculto, não revela exatamente o que é a princípio, mas quer enganar as pessoas. Então, apócrifos e pseudepígrafos, eles foram todos rejeitados pela igreja com base no critério da apostolicidade. O segundo critério é que o escrito ele tinha que concordar com o ensino dos apóstolos. Então, pelo menos até o final do século I, a tradição oral que preservou o que os apóstolos tinham ensinado e o que Jesus tinha ensinado ainda era muito forte. Então, era fácil você pegar um livro que pretendia ser um livro da parte de Deus e comparar com aquilo que Jesus ensinou e com aquilo que os apóstolos ensinaram, boa parte do que já estava escrito também. E o que não batia
A gente chama esse critério de a regra de fé. E o que não batia com aquilo que era reconhecidamente apostólico, então também era excluído. Então, muitos desses livros aqui falavam de purgatório, oração pelos santos, e várias outras doutrinas que depois entraram na Idade Média, porque a Igreja Católica abriu para alguns desses livros aqui. Mas, desde cedo, os cristãos disseram, esses livros que ensinam coisas contrárias à palavra de Deus, ao ensino que nós temos do apóstolo, é o segundo critério. Né? Primeiro, apostolicidade, segundo, a regra de fé. E o terceiro era catolicidade ou universalidade. Aqueles livros que eram reconhecidos e usados pelas igrejas. Lembra que a igreja começou em Jerusalém, mas ela se espalhou pelo Império Romano, alcançou até o Oriente, veio para o norte da África, foi para a Mesopotâmia, ela se espalhou, havia igreja em todo lugar. Então, o livro que era reconhecido em todas essas regiões como sendo, de fato, palavra de Deus, era usado no culto e como base de doutrina, era o terceiro critério para compor a norma pela qual se reconheceria se um livro é inspirado ou não. Então, apostolicidade, concordância com o ensino apostólico e universalidade, o quanto o livro era conhecido e usado pelas igrejas. Se um livro batia nessas três, então a igreja reconhecia aquele livro como sendo, de fato, a palavra de Deus. E usando esse critério, então a igreja chegou até no século IV com a forma definitiva. O que é que precipitou a igreja a fazer uma lista? Porque esses livros, eles já eram lidos, eles eram usados, serviam de base de pregação. Sim, a essa altura vale dizer que os primeiros cristãos, eles adotaram o cânon do Antigo Testamento dos 36 livros. Né? Eles adotaram, exatamente como os judeus adotavam. Então, o cânon hebraico, os primeiros cristãos aceitaram e rejeitaram também todos aqueles escritos, né, do Antigo Testamento, a ascensão de Moisés e tudo mais. Rejeitou tudo aquilo. E aí já havia, no século I, no século II, já começava a circular as listas contendo os livros que eram adotados em todo lugar como sendo a palavra de Deus. Então, o Cânon Muratori, que é a lista mais antiga que a gente tem, é um fragmento que data aí do século II, onde tem boa parte dos livros que nós já temos hoje nos 66 livros. Mas o que precipitou uma decisão da igreja foram 3 elementos, pelo menos aqui, que eu queria mencionar para vocês. O primeiro foi, no século II, apareceu um cidadão chamado Marcião. E Marcião disse que, da parte de Deus, ele era um gnóstico, né? Ele era um apóstolo gnóstico, na verdade, se considerava apóstolo de Jesus Cristo, e ele disse que tinha recebido uma revelação de que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Deus do Antigo Testamento é um demiurgo, um Deus mau, um Deus que manda matar mulher, criança, que manda fazer guerra, que quer sangue, enquanto que Jesus Cristo era amoroso, era compreensível, era bondoso, atendia todas as pessoas. Então, na verdade, não existe um só Deus, tem o demiurgo e o verdadeiro Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, todos os livros que falam de Deus como sendo um Deus que dá uma lei, que condena, um Deus que é mau e vingativo, isso não pode ser de Deus. Então, ele criou o seu próprio cânon, onde tinha somente um evangelho, o evangelho de João, algumas poucas cartas de Paulo, e o resto, ele disse, é tudo falso. E aí ele começou a ensinar isso na igreja. E aí os cristãos disseram, mas peraí, nós temos então que definir, né? Porque o Marcião foi o primeiro a tentar fazer um cânon, e ele começou a fazer isso de maneira errada, né? A essa altura, mais ou menos, eu não sei precisar a data, mas eu creio que é um pouco depois, aparece um cidadão chamado Montano, dizendo que estava recebendo da parte de Deus dons de revelação. Ele tinha 2 profetisas, Maximila e Priscila, e ele dizia assim, que quando o Espírito Santo vem sobre elas, é como se Deus estivesse dedilhando a harpa e produzindo sons e profecia. E tudo que essas profetisas e o Montano dizia era tão inspirado como os apóstolos.
Isso aí, então, forçou a igreja a dizer, então, peraí, o que é inspirado e o que é que não é? Mais um elemento que obrigou a igreja a fazer uma definição. E aí, o terceiro elemento, já falei de Montano, né? Falei de Marcião, e o terceiro elemento foi a multiplicidade dos escritos. Começaram a aparecer esses escritos apócrifos e tudo mais. Em outras palavras, a igreja pós-apostólica, os pais da igreja que vieram depois dos apóstolos, eles tinham que tomar uma decisão, porque estava havendo a maior confusão, com o cânon de Marcião, com a ideia de revelação continuada de Montano, com o surgimento dos livros apócrifos. Então, o que é realmente palavra de Deus? O que é que as igrejas têm que aceitar? E aí, depois de muitos concílios, muita discussão, no século IV, então, a igreja finalmente fecha o cânon nos 66 livros que nós temos hoje. Mas não foi sem critério, não é? E você pergunta, e aí você vê a providência de Deus. Deus não somente inspirou esses livros, mas através da sua providência, ele leva a igreja, mesmo que através de um processo doloroso e longo, a reconhecer quais são esses livros. E tem mais ainda um terceiro milagre, que é a preservação desses livros. O cânon bíblico são os livros mais bem atestados de todo o mundo. Só do Novo Testamento nós temos mais de 5.000 manuscritos, fragmentos, pedaços de textos, pedaços de barro onde gravaram textos, lecionários, cartas que reproduzem versículos bíblicos, que nos ajudam a compor os originais com mais de 90%, chegando perto de 100% de certeza. No Antigo Testamento nós também temos centenas e centenas de manuscritos, datando. A descoberta mais recente foi os manuscritos do Mar Morto, que foram escritos mais ou menos no período de Cristo Jesus, por uma seita de essênios que moravam numa região chamada de Qumran, ao lado do Mar Morto. Eu não sei se a gente vai visitar na visita que vai fazer. Vai fazer? Só fazer propaganda da nossa... Não devia fazer, que vai deixar a gente com raiva, que já está fechado, né, Paulo? Ô, pastor. Então, mas nós vamos passar lá por Qumran e ver lá o lugar onde ficou guardado esses manuscritos datando da época de Cristo, contendo textos de Isaías, de Abacuque e de vários outros livros do Antigo Testamento, exatamente como nós temos hoje. Então, não existe um livro mais bem atestado arqueologicamente, manuscritologicamente, do que os livros da Bíblia. Você pega, por exemplo, Homero, Sócrates, Platão, esses grandes nomes da antiguidade, o que é que a gente tem deles? A gente tem reprodução do que ele falou nos escritos de outras pessoas, em documentos assim muito longe demais da época em que eles viveram. Então, e ainda tem gente que vem querer nos criticar, não é? E querer lançar suspeita a respeito da palavra de Deus. Bom, estava tudo muito bem, até que então o bispo de Roma, né, preocupado com as várias versões desses livros da Bíblia, ele queria reunir tudo num livro só. E aí chamou um padre muito experiente chamado Jerônimo. Jerônimo era muito versado em grego, hebraico, aramaico, latim, e disse: Jerônimo, eu vou dar uma tarefa para você. Você vai pegar todas as traduções que tem por aí, vai fazer vai unir. Porque às vezes na cópia tem um errinho, né? Ninguém nunca copia exatamente igual. Você introduz uma palavra, omite outra, mas como tinha muitas cópias, era fácil fazer uma comparação e saber qual era o certo. Então, você vai juntar tudo e fazer uma versão em latim. Naquela época, latim já estava se tornando, era a língua que se falava na igreja ocidental. Então, se queria, o bispo de Roma queria que houvesse uma versão em latim. E lá vai Jerônimo para Belém, onde ele se enfurna no mosteiro, e ele começa com a velha latina. Velha latina não é uma espanhola de idade. Velha latina é o nome que se dava a uma versão antiga em latim. E que ele pega a velha latina, pega outras versões em latim, com grego e hebraico, e ele faz a famosa Vulgata Latina. Vulgata Latina. Vulgata Latina é um primor de tradução feita em latim dos textos grego, hebraico e aramaico, ajudado pelos textos já existentes. E aí, Jerônimo achou pouco e ele resolveu incluir na Vulgata Latina alguns dos livros, daqueles livros apócrifos,
daqueles livros apócrifos do Antigo Testamento, nenhum do Novo, mas aqueles livros apócrifos do Antigo Testamento que traziam algum conhecimento sobre o judaísmo e tudo mais. E aí ele não colocou dentro dos 66, mas como se fosse um apêndice, ele colocou Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, e acrescentou algumas coisas no livro de Esté e Daniel. Então, Vulgata Latina é essa tradução que então vai ser a Bíblia da Idade Média. Vai ser a Bíblia da Idade Média, porque então, quando Roma ascende o poder eclesiástico, né, e mundial, e o bispo de Roma se declara papa, pai de toda a cristandade, a Bíblia que ele vai usar para toda a cristandade é a Vulgata Latina, Bíblia em latim. Então, durante a Idade Média, a Bíblia era só em latim. Grego, hebraico e aramaico, os originais, só nos mosteiros, para aqueles padres mais especializados. Como o povão não falava latim, então imagine o que é que o povo entendia de Bíblia. Às vezes nem o padre, ele recitava a missa em latim. A missa era em latim. Ele recitava a missa em latim, mas ele não sabia absolutamente de nada, né? Nada. Então, foi assim. Até que apareceu um padre mais esperto, chamado Lutero, que era da ordem dos agostinianos, que conhecia grego, hebraico e aramaico, era um estudioso, era um biblista, lá no seu mosteiro em Wittenberg, na Alemanha. E ele, então, ficou incomodado com as leituras que ele fez da Carta aos Romanos. Todo mundo conhece a história, e Lutero finalmente chega à compreensão de que o homem é salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E essa descoberta, né, tirou a venda dos olhos de Lutero. Oh, mas peraí, então o que nós estamos ensinando aqui na Igreja Católica, com indulgência, purgatório, imagem, relíquia, os 7 sacramentos, então está tudo errado, porque isso não salva ninguém, o que salva é a graça, pela fé em Jesus Cristo. Então ele chamou os doutores da Igreja para debater esse assunto. 95 pontos que todo mundo conhece, né, são as 95 teses que ele colocou no quadro de avisos da época, que era a porta do castelo, chamando os doutores para discutir essas questões. E aí a coisa foi ganhando, Lutero não tinha a menor ideia que ia dar nisso, né? A coisa foi ganhando vulto, crescendo. Essa época a imprensa tinha acabado de ser descoberta, Lutero panfletou a Europa toda com as suas 95 teses e outros escritos dele, a coisa se espalhou e começou a Reforma Protestante. E como parte da Reforma Protestante, veio o restabelecimento do cânon de 66 livros. Lutero dizia, e os outros reformados, que era preciso traduzir a Bíblia do latim, tirar a versão latina, que ninguém falava latim, o povo não conhecia latim, e traduzir a Bíblia na língua do povo. No caso de Lutero, alemão. Então, Lutero se empenhou nessa luta, se empenhou nisso, em traduzir a Bíblia para o alemão. Esquece a Vulgata Latina e vamos traduzir a Bíblia para o alemão. O próprio Lutero, teve algumas dificuldades com o cânon, mas especialmente com Tiago. Na primeira versão da Bíblia em alemão, Tiago ficou fora. Lutero considerava Tiago como carta de palha. Por quê? Porque Tiago diz que a salvação é por obras. Se você não tiver obras, sua fé não vale nada. E Lutero desconfiava que isso ia contra o que Paulo ensinava. Salvação é pela fé sem as obras. Então, não vendo reconciliação entre Tiago e Paulo, na primeira versão da tradução de Lutero em alemão, Tiago ficou num apêndice. Depois, Lutero pensou melhor, refletiu melhor, e a partir da segunda versão da Bíblia de Lutero, Tiago volta para o seu legítimo lugar. Porque não há contradição, na verdade, não é? Não há contradição. Mas é que Lutero estava tão deslumbrado com a graça que qualquer coisa que parecia obra e lei, ele já ficava ouriçado, né? Não queria saber. E aí ele define em 66 livros. E não somente ele, mas todos os outros reformadores rejeitaram aqueles livros que Jerônimo havia colocado junto com a Vulgata Latina. Tobias, Judite, Macabeus, Baruque, Sabedoria, Baruque, nada, isso é lixo, não queremos isso. Aí veio a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi a reação da Igreja Católica ao movimento protestante que se consolidou no Concílio de Trento de 1546. E uma das coisas que o Concílio de Trento fez na Contra-Reforma foi definir o cânon católico. Eles mantiveram a Vulgata Latina e, dessa feita, eles trouxeram aqueles livros de Jerônimo para dentro do cânon, chamando de deuterocanônicos.
E aqui você sabe agora a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. A nossa tem 66. Eles têm 66 mais Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, mais 7. Essa é a diferença. E a origem foi a decisão da Igreja Católica de definir o cânon contra o avanço protestante. Manteve, até hoje, a Vulgata Latina é a Bíblia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, juntamente com esses 7 livros, né? Os 66 mais esses 7 livros. Nos 66 livros, a Igreja Católica é igual à nossa. Inclusive, eu me lembro, quando evangelizava aqui no interior de Pernambuco, chegava numa casa, entrava para fazer evangelismo de porta em porta, ia tomar um café, ia evangelizar, e a pessoa, e o católico dizendo, mas a sua Bíblia é protestante. Eu digo, não, você tem Bíblia em casa? Católico, tem, me dê, traga aqui. Igualzinho. Né? E aí, a partir da Bíblia católica, eu evangelizava o católico, porque é igual. A diferença são esses livros que vêm. Bom, a Vulgata Latina eu já falei, Reforma Protestante, e, finalmente, então, por isso nós continuamos com o nosso cânon de 66 livros. Alguma pergunta sobre isso? Só levantar a mão. E aí o microfone chega até você. Microfone aqui para o nosso aluno, o reverendo Cláudio. E depois ali para o meu professor Marcos Vasconcelos. Lá vem bomba. Vamos lá. Senhor, ajudai-me. Reverendo. Não, é porque você, por 2 ou 3 vezes, citou o Antigo Testamento 36 ou 37. Misturei? 39 e 27, dando 66. Obrigado. É que eu sou muito ruim de número. Obrigado. Uma coisa que eu acho interessante, talvez você explicar mais detalhadamente, é lembrar que os escritos desse período de construção do cânon, ou dos livros que eram aceitos pela igreja no geral, eram manuscritos, né? Cópias que foram se multiplicando e se espalhando pelas igrejas. Fala um pouquinho sobre isso. É importante, isso aqui é importante lembrar. Você hoje abre sua Bíblia e você vê ela dividida em capítulos, que tem versículos, separados por parágrafos, subtítulos em negrito e tudo mais. Eu podia ter trazido aqui para projetar para vocês como era escrita a Bíblia no período mencionado aí, como eram os escritos do Novo Testamento. O grego naquela época era escrito tudo junto, as palavras não eram separadas, não tinha acento, não tinha parágrafo, não tinha ponto e vírgula, não tinha ponto, não tinha capítulo de versículo e não tinha número de versículo também. Tá? Então era tudo junto. Então esse tipo de escrita era chamado de manuscritos e é deles que a gente tem a maioria dos 5.000 manuscritos. Tinha uma outra categoria que era chamado de unciais ou maiúsculos, em que o grego era todo escrito em letra maiúscula. Esses era mais complicado ainda de ler e entender. Mas, graças aos peritos, né, estudiosos, que, ao fazerem a tradução, eles imaginavam aonde teria um ponto, aonde teria uma vírgula, um parágrafo e coisas dessa natureza. Aí, veja só, entrar um pouquinho em manuscritologia. A carta que Paulo mandou para Éfeso. Chegou em Éfeso, então, naturalmente, alguém fez uma cópia, né? E depois alguém fez uma cópia da cópia. E aí, então, o outro fez uma cópia da cópia da cópia do original. Então, a ponto de que hoje nós não temos os originais. A carta que Paulo escreveu aos Efésios nós não temos. Nós temos uma cópia de cópia de cópia de cópia, datando aí do século III mais ou menos. Do século III mais ou menos. E quando você compara essas cópias que a gente tem da carta aos Efésios, a gente percebe que tem diferenças. Mas as diferenças, elas são mínimas, do tipo assim, em vez de dizer, um manuscrito diz Cristo Jesus, outro diz Jesus Cristo. Omissões do tipo assim, Jesus Cristo, Nosso Senhor foi omitido. Então, esses erros de cópia, a gente atribui, primeiro, erro de audição, porque às vezes as cópias eram feitas nos mosteiros da seguinte maneira: um padre lia e 30 padres
Copiava. Então, erro de audição. O cara escutou Genésio, mas era Jesus. E aí ele botou Genésio, né? Mas só que era Jesus. Aí a cópia dele vai ser diferente da cópia que foi lida lá. Outros erros são simples, erros de duplicação. A mesma linha escrita duas vezes. Muitos do copista não falavam grego, então eles iam copiando, e você sabe como é, né? E depois copia a mesma linha de novo. Ou então pula uma linha inteira. Omite uma palavra, troca o significado de uma palavra. Então, esses erros, eles são muito comuns. E tem muitos desses erros. Quanto é que eles afetam a nossa compreensão e o conteúdo da Bíblia, do Novo Testamento? Nada. Para chocar um pouquinho, não querendo chocar, tem três dúvidas somente que permanecem até hoje e que teriam algum significado maior. A primeira é o final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, aquela parte que diz que Maria Madalena, que Cristo apareceu a Maria Madalena, depois da ressurreição, que foi contar aos outros que não acreditaram, depois apareceu a 2 no caminho de Emaús, finalmente apareceu aos 11, quando eles estavam reunidos, e disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, vocês vão pegar em cobra, vocês vão falar outras línguas, vocês vão expelir demônios, vocês vão curar doentes, e se beber veneno não vai ter nada de mal, tal. Essa parte aí está faltando nos 5 manuscritos mais antigos que a gente tem do Evangelho de Marcos. Mas ele acontece em todos os outros mais recentes. E aí a pergunta é: qual é o critério para ser o original? O mais antigo, que estaria mais próximo, ou aquele que aparece na maioria dos manuscritos? Não é a resposta fácil, é? Sabe por quê? Se você disser, não, o mais antigo. Mas a pergunta é, mas se ele é antigo, por que ele foi preservado? Porque como era o costume? Um manuscrito que era bom, ele era copiado. E o manuseio daquele pergaminho, em pouco tempo, fazia com que ele acabasse. Então, todo pergaminho bom tinha pouca duração. Por isso, só sobram pergaminhos do século III e IV. Porque todos os outros foram copiados até... Então, o mais antigo não significa que é o melhor, significa que alguém leu e disse: isso aqui é uma cópia ruim, enrolou e jogou no vaso. Aí ele é o mais antigo, exatamente porque é ruim. Então, essas dúvidas são as dúvidas que ocupam os estudiosos, né? Eles ficam... Então, eu pessoalmente, eu não tenho dificuldade com o final de Marcos 16, e comigo dezenas de biblistas, né? Porque ele é atestado na maioria dos manuscritos, aparece na maioria dos manuscritos, ele não tem nada que contradiga o ensino dos demais evangelhos, e mesmo que você tirasse o fim de Marcos 16, tem o início de Atos, tem o fim de Lucas, que dizem mais ou menos a mesma coisa. A única coisa diferente ali são aqueles sinais, né? Aqueles sinais que só aparecem naquela parte ali. Mas no livro de Atos, Paulo pega numa serpente. No livro de Atos você tem relato de cura de doente, gente falando em língua, então realmente a ausência daquela passagem não vai prejudicar a mensagem do Evangelho. A segunda passagem mais complicada é a história da mulher adúltera. Lembra aquela história que está lá em João? Você vai ver, inclusive, aí na sua Bíblia, que ela aparece em colchetes. Se você dá uma olhadinha no texto da sua Bíblia, aparece em colchetes. Pela mesma razão do final do Evangelho de Marcos. Muitos manuscritos antigos não têm a história da mulher apanhada em adultério, que Jesus disse: vai e não peques mais. Né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, eu não tenho dificuldade, já preguei nesse texto como sendo canônico, porque ele aparece na maioria dos manuscritos, e não tem nada nele que contrarie o restante da Bíblia. E mesmo que você tire a história da mulher apanhada em adultério, isso não altera em absolutamente nada o ensino bíblico. E a terceira parte, que é mais complicada, aparece na primeira carta de João, capítulo 5, onde alguns manuscritos, boa parte dos manuscritos não traz o que se chama o colon ioneus, ou seja, a passagem joanina, que diz assim: são 3 o que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Esse é o texto mais forte da Bíblia sobre a Trindade. 3 que estão no céu e que dão testemunho: Pai, Filho, Pai, a Palavra e o Espírito. Só que isso aparece em alguns manuscritos bem antigos, datando da época da Reforma.
E Erasmo de Roterdã, um biblista católico, inclusive ele tirou também, e se não me engano, Lutero preservou essa passagem. Vai fazer diferença na doutrina da Trindade se a gente tirar essa passagem? Não vai fazer diferença nenhuma, porque a doutrina da Trindade é baseada em muitas outras passagens que falam que há um Deus e há 3 pessoas na Bíblia que são chamadas de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tirando essas 3 partes, nós temos certeza de toda a Bíblia através dessa ciência chamada manuscritologia, ou baixa crítica, né, que trabalha com manuscritos para recompor o original. Era isso, pastor. Tá bem. Marcos. Pastor Augusto, é muito comum a gente ouvir na internet a Igreja Católica, através de alguns de seus padres e estudiosos, dizerem que a Bíblia foi formada pela Igreja e que a Igreja tem autoridade sobre a Bíblia com o seu magistério e com a sua tradição. E nós, presbiterianos, nós reformados, acreditamos que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática, que a Igreja está submissa, está debaixo da autoridade da Bíblia, e não ao contrário como a Igreja Católica afirma. Como nós podemos responder aos nossos amigos católicos? A Igreja Católica vê o processo de formação da Bíblia como sendo guiado pela Igreja. A Igreja é quem definiu os critérios, a Igreja é quem escolheu os livros e é a Igreja que colecionou. Portanto, a Igreja está acima da Bíblia. Essa é a visão católica. A Igreja está acima da Bíblia. Tanto é que as 2 fontes de autoridade na Igreja Católica são o magistério católico, o Papa falando ex cátedra, infalivelmente, com suas bulas e pronunciamentos, e a Bíblia. Então, essa é a diferença. Já nós temos uma visão diferente do processo de formação da Bíblia. Nós vemos ali que a Igreja, o que ela fez, o que a gente vê é que a Bíblia se impôs. Os livros que foram escritos cedo foram recebidos pelas igrejas como sendo palavra de Deus e eram lidos, pregados e ensinados como sendo inspirados por Deus. O que a igreja fez foi reconhecer aqueles livros que claramente se destacavam de todo aquele mar de livros, né, que eram feitos. Então, e aí, portanto, nossa visão é o contrário. A Bíblia é que gerou a igreja. A Bíblia está acima da igreja. A igreja simplesmente reconhece a sua autoridade. Tanto é que, na nossa confissão de fé, a Confissão de Fé de Westminster diz que a autoridade da Bíblia não é resultado da determinação da igreja, mas do testemunho que Deus dá de si mesmo, falando pela Bíblia, pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia dá testemunho de si mesmo. Os livros se impuseram pelo que eles eram. Então, essa é a nossa visão. A igreja participou, mas ela não participou assim, dizendo esse livro e não esse, mas reconhecendo aquilo que as igrejas todas já haviam reconhecido, que aqueles livros eram inspirados por Deus e eram autoritativos. Então, e isso faz com que, para nós, a Bíblia seja, de fato, acima da igreja. A igreja vai se guiar pelo que a Bíblia diz e não o inverso, como na Igreja Católica. A igreja é que diz que... Se eu perguntar ao católico, por que a Bíblia é a palavra de Deus? Resposta do católico, porque a igreja diz. Mas se você perguntar ao protestante, né, por que a Bíblia é a palavra de Deus? A resposta é, porque Deus dá testemunho de si mesmo através desse livro. E aí pode contar a história da Bíblia, os milagres que cercam a Bíblia, a diferença dos canônicos para os apócrifos e tudo mais. É dessa maneira que a gente trata dessa questão. Tá bem? Tinha uma pergunta lá atrás também? Por favor. Pastor, sobre Hebreus, qual o critério usado para, de fato, entender que foi Paulo que escreveu? Porque há essa dúvida, né, em saber quem foi. Porque uma das coisas que a gente analisa é a forma que eles começam e que eles terminam a escrever cada livro, cada carta. E Hebreus, ele começa, se foi Paulo de fato, ele começa de uma forma diferente. Há até quem acredita que pode ter sido Apolo, ou um casal próximo também a Paulo, né? Uma candidata é Priscila, uma mulher. Porque a maior carta do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e termina dizendo, eu vos escrevi abreviadamente. Piada feminista não pode, né? Mas alguns acham que não é identificado exatamente porque foi uma pessoa que não queria ser identificado.
A igreja, na época, considerou que a carta era de Paulo. Não tinha ninguém no horizonte da época que tivesse o calibre espiritual, escriturístico, para produzir uma obra como é Hebreus. Hebreus é provavelmente a carta, depois de Romanos, a carta mais teológica e profunda do Novo Testamento, que envolve um conhecimento detalhado do Antigo Testamento, do significado das figuras, dos símbolos, do templo, das personagens e tudo. E o raciocínio é muito similar ao raciocínio do apóstolo Paulo. O pessoal acha que não é Paulo, porque os temas tratados na carta aos Hebreus, alguns temas não aparecem nas cartas de Paulo, como, por exemplo, a Cristo como nosso sumo sacerdote, que gasta considerável parte da carta aos Hebreus. Então, esse tema de Cristo como nosso sumo sacerdote, que substitui o sacerdócio levítico e tudo mais, isso não é um tema que você vê. Paulo fala de Cristo como mediador, né? Mas Paulo não explora em nenhuma das cartas que ele escreve essa relação de Cristo com o sacerdócio levítico, como é feito na carta aos Hebreus, por exemplo. Isso aí pode ter diferentes explicações, né? As cartas que a gente tem de Paulo, elas eram epístolas. Epístolas era uma forma de comunicação muito usada naquela época, e o padrão delas era esse. Mas as três cartas a primeira carta de João, ela começa também, né, começa sem saudação, começa sem dizer quem são os destinatários e tudo mais. Então, não havia só o gênero literário epístola, havia homilia, que seria um discurso para ser lido nas igrejas, como se a pessoa que tivesse escrito estivesse falando. Então, não começava como uma carta começa. Então, Hebreus é uma homilia. Tanto é que lá no meio ele diz assim: recebam essa palavra de exortação que eu estou trazendo, bem no meio da carta. Então, era alguma coisa para ser lida na igreja à guisa de exortação, uma homilia de instrução aos cristãos hebreus que estavam sendo ameaçados e tentados a voltar atrás. Então, isso explicaria por que é que não havia necessidade de Paulo se identificar. O final da carta é muito parecido com o final das cartas de Paulo. Faz menção a Timóteo, faz menção à prisão, faz menção a amigos e tudo. Então, até hoje, esse assunto continua sendo um assunto que a gente fica como Orígenes no século II, que, referindo-se à autoria de Hebreus, diz: só Deus sabe. Eu, pessoalmente, me inclino a pensar que é o apóstolo Paulo, mas eu não posso afirmar. Tá? Mas ela entrou no cânon pelo cristão. Se não foi Paulo, foi alguém próximo a ele ou próximo dos apóstolos. E por isso, e o conteúdo, né? Então, por isso, então, a carta foi recebida. Tá bom? Pastor. Pois não. Pastor, Neto. nas segundas-feiras, na discussão sobre Coríntios, no estudo sobre Coríntios, ficou evidente de que a primeira carta ela está extraviada, certo? Então, foi aquela pergunta que fiz a respeito, caso seja encontrada, qual o destino que ela tomaria? Eu acho que interessa também. Ele está se referindo ao fato de que nós temos indícios na literatura paulina de que Paulo não escreveu somente 2 cartas aos Coríntios, Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios, das quais nós preservamos 2, que na verdade são a 2ª e a 4ª. A 2ª e a 4ª. A primeira carta que Paulo escreveu e a 3ª, a primeira carta nós temos menção dela, lá em 1 Coríntios capítulo 5, e a 3ª carta, na 2ª carta aos Coríntios, que é chamada de carta severa. A primeira e a 3ª não foi preservada. Então a pergunta dele é se um dia aparecer essa carta, não é? Então eu espero que não apareça, que vai dar uma confusão medonha. Eu acho que a providência de Deus na formação dos 66 livros inclui não somente a delimitação do número deles, mas também na preservação desses livros. Paulo escreveu outras coisas. Provavelmente Pedro escreveu outras coisas, João escreveu outras coisas, mas a providência de Deus trouxe apenas aquelas cartas, aqueles escritos, para dentro do cânon, tendo status de escritura.
Então, minha opinião, mesmo que a gente ache a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ainda assim ela não deveria ser adicionada ao cânon. Ela pode vir, eu tenho medo de apêndice, né? A história mostrou que apêndices da Bíblia é perigoso, mas talvez um apêndice com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou a terceira carta aos Coríntios, a carta a Laodiceia, que ele menciona na carta aos Colossenses, né? A carta de Laodiceia, leia também, a gente não tem a carta de Laodiceia. Então, se aparecer, eu não acho que deveria entrar nos 66, já está fechado, a providência de Deus fechou nesse número, 39 e 27, certinho, pastor? 39 e 27, 66. Pastor, diga lá, quem está, levanta a mão, aonde? Aqui, a igreja é enorme, aqui. Aí, só pegando a sua última palavra, o apêndice só presta para dar apendicite, confusão, né? Problema, né? Mas a minha pergunta é sobre a questão das múltiplas traduções da palavra de Deus, versões da palavra de Deus. Assim, a gente pega atualizada, revista, NVI, linguagem de hoje, e algumas vezes com umas certas discrepâncias. O que considerar? As diferenças entre as versões, às vezes, são apenas palavras sinônimas ou dizer a mesma coisa de outra maneira. Muitas dessas diferenças são simplesmente de estilo, de escolha de palavras. Então, na maioria, as versões, elas concordam. E tem partes em que elas discordam e até se contradizem. Parte em que elas se contradizem. Então, quando isso acontece, a razão é porque o texto grego ou hebraico é de difícil compreensão e de interpretação, podendo caber os dois sentidos. Um exemplo que eu gosto de usar, eu não sei se, eu vou ver se eu pego aqui, ó, é aquele texto de 1 de Paulo aos Tessalonicenses, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, quando ele está dando a recomendação sobre pureza sexual, e aqui Almeida diz assim, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Aí eu vou pegar aqui a nova tradução na linguagem de hoje. Que cada um de vós saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus. Um diz possuir o corpo em honra e outro diz saiba viver com a sua esposa. E agora? Sim. Certo. Então, antes de pegar esse exemplo aí, deixa eu explicar esse aqui, porque né, levantei o problema aqui, está todo mundo confuso, né? O problema é realmente a tradução do grego. Literalmente, Paulo está dizendo que cada um de vocês saiba. Aí ele usa um verbo que pode ser possuir, adquirir, ter, que é o verbo erro, ter. Então, cada um de vós saiba possuir, ter, conquistar o próprio vaso, skelos no grego, que aí pode significar o corpo ou a pessoa, ou a esposa, de maneira digna e tal. Aí, possibilidades de tradução, pelo menos 3 possibilidades de tradução, que cada um de vós saiba manter o seu corpo de maneira pura, que cada um de vós saiba adquirir uma esposa, que é outra tradução, ou cada um de vós saiba viver com a sua esposa. Todas essas traduções são possíveis. São possíveis. Então, o problema não é que foi mal traduzido, o problema é a ambiguidade do grego. Não fica claro exatamente o que é que Paulo quer dizer. Mas tanto faz, de um jeito ou de outro, ele está dizendo, viva uma vida santa. O que você está se referindo aí é um problema dos tempos verbais. Está na 1 de João, no original, está dizendo que aquele que é nascido de Deus não peca, só que ali o não peca é um presente do indicativo. Não peca, é uma ação pontilear, aliás, é uma ação linear, na verdade. O presente grego, os tempos gregos, eles expressam muito mais modo do que tempo. Então, quando ele diz assim, aquele que é nascido de Deus não peca, pode legitimamente ser traduzido, não vive pecando, que seria a tradução teologicamente, mas exegeticamente está certo você traduzir não peca, e exegeticamente está correto você traduzir não vive pecando.
Mas teologicamente, isso é outro fator que entra na interpretação. Qual é a tradução que teologicamente está mais correta com o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que o crente nunca peca? Não. Então, a melhor tradução é não vive pecando. É exegeticamente possível e teologicamente é mais exata. Então, todos esses fatores têm que ser levados em consideração. Boas traduções: Almeida, Nova Almeida, que tinha um probleminha, lá em Romanos 16, eles traduziram, disseram que Febe era diaconisa, mas fizeram pressão, mudaram já, né? Febe está servindo, que é a melhor tradução. Nova Almeida atualizada, é muito boa. A NVI também dá para ler. E aí vem aquelas outras, Nova Versão Transformadora, que é uma paráfrase, Nova Linguagem, a tradução da linguagem de hoje, que é uma paráfrase, a palavra do Eugene, a mensagem de Eugene Peterson, que é uma paráfrase absurda, né? Mas eu, pessoalmente, tenho quase todas essas traduções e eu costumo conferir para ver que, às vezes, eles têm umas sacadas boas na tradução, ajudam a gente a entender. Tá bom? Mas a nossa tradução é muito boa, Almeida atual, ainda é a melhor tradução disponível hoje. Talvez vai ser suplantada pela Nova Almeida, mas, por enquanto, ainda é a melhor. Pronto, gente. Última pergunta para terminar. Judas, ele cita Enoque, que é um livro apócrifo. O que significaria isso? Ele cita um trecho que está em Enoque. Isso significaria que eles teriam a mesma fonte, Enoque e Judas? Em Judas 9, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava o corpo de Moisés. Onde é que está isso no Antigo Testamento? Não está. Isso aparece num livro chamado Testamento de Moisés. É um apócrifo. E Judas está citando. Aí, mais adiante, ele diz, Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou dizendo, eis que veio o Senhor com miríades, tal, está no verso 14. Onde é que está isso no Antigo Testamento? Não está. Está no livro chamado Apocalipse de Enoque, ou primeiro Enoque. O que a gente diz é o seguinte, Deus, toda a verdade é de Deus, não importa na boca de quem esteja. Deus preservou a verdade não somente através de fontes escritas, mas através de tradição oral. Então, muita coisa corria oralmente na nação de Israel. Na hora que Judas cita esses dois episódios que não estão no cânon hebraico, mas nos livros apócrifos, ele não está sancionando esses livros como canônicos. Está tirando deles a verdade que Deus preservou ali. E na hora que ele coloca no seu livro, se torna canônico. Paulo cita vários autores pagãos, pelo menos 3, ele cita nas suas cartas. Autores, dramaturgos, poetas, ele era conhecedor da literatura da sua época. Isso não significa que Paulo estava sancionando os escritos daqueles homens, mas apenas dizendo que Deus tem várias maneiras de preservar verdade. E uma delas foi que alguns desses livros apócrifos, eles continham verdades e que depois foram resgatadas através da inspiração. Tá bom, gente? A última parte seria algumas regrinhas para ler a Bíblia, mas aí vai ficar para outra escola dominical. Nós vamos orar para terminar, vamos ficar em pé. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, que não somente foi inspirada, mas preservada através dos séculos, para que nós pudéssemos hoje ouvir a tua voz tão claramente como se o Senhor nos falasse face a face. Te damos graças pelos homens que o Senhor levantou através da história, nesse processo de escrituração, preservação, reconhecimento do cânon das Escrituras. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a valorizar a tua palavra, amá-la, estudá-la com carinho, com apego, com desejo de aprender e sermos instruídos nela. Obrigado por essa igreja que dá a tua palavra o primeiro lugar. Em nome de Jesus. Amém.